Eu penso que se procuram respostas há muitos anos, não é? E certamente não as vamos encontrar hoje, mas acho que, sobretudo, o formular de perguntas é essencial. Porque um dos problemas que nós verificamos neste conflito são as absolutas certezas de muitas pessoas, não é? E aquilo que nós temos, se pensarmos, eu acho que em primeiro lugar temos de ter um pouco a noção e a humildade, que sobretudo enquanto aqui neste país mais ou menos periférico e sem grande relevância, e também sem grande acesso, muitas vezes, a grandes fontes de informação, eu acho que nós somos muito levados, muitas vezes, a tomar por informação aquilo me parece ser frequentemente contra-informação. Uma das coisas que é mais E interessante. muita propaganda também. Também, uma das coisas que é mais interessante quando se analisam conflitos já terminados e depois, quando já há acesso aos arquivos e tudo aquilo, é ver tudo aquilo que foi posto cá fora Pois. para que as pessoas acreditassem que era aquilo que estava a acontecer. E nós ficamos sempre muito surpreendidos, mas como é que eles não deram por isso? Pois, claro. E quando nós estamos muitas vezes a cometer os mesmos erros. Ora, então, vamos ver. Nós temos neste momento... hoje mesmo parece que está tudo, neste momento, pelo menos até eu entrar no estúdio, estava tudo mais ou menos apaziguado. É claramente um tempo que parece ser um tempo de espera, um tempo em que me parece que diferentes protagonistas procuram tirar vantagem. Porque têm todos calendários que são determinados por outros fatores e nos quais querem resoluções em que surjam com face de não perdedor, mas e estão pressionados por esses calendários. Sem dúvida, a administração norte-americana, o presidente Trump, é aquele que parece ter, ao ser mais sensível ao calendário. É uma das coisas, eu acho que Trump tem uma noção do tempo muito curto. Ele quer sempre, ele parece ter um gosto particular por operações espetaculares, não com sangue derramado, espetaculares, sem sangue derramado. Limpas. Entre aspas. Com uma grande espetacularidade sempre, mas com, claro, o impacto da operação, mas sem ter vidas, sobretudo vidas norte-americanas perdidas. Isso parece-me ser determinante do seu ponto de vista. E estamos aqui num conflito que é um conflito de tempo longo. E, portanto, e em que todas as partes estão habituadas a lidar com o tempo longo, não é? Seja Israel, seja o Irão, seja as próprias monarquias do Golfo, estão habituadas e contam com um tempo longo. Por várias razões, o Presidente Trump, pela sua própria natureza, pelo seu próprio calendário, que não tem só a ver, ou tanto a ver com as eleições. Note-se, ele já não vai ser novamente presidente. As eleições? Está a falar das midterms em novembro. Nos Estados Unidos, as midterms. Isto para ele pode ser muito importante para o Rubio, pode ser muito importante para o Vance, mas não é para ele. Aliás, nós tivemos declarações do Vance há pouco tempo, horas talvez, a dizer que provavelmente Israel vai ter de aceitar algo que não seja necessariamente do seu agrado, mas sempre há aqui um ponto que é, passo pelo pleonasmo que é nuclear, que é se o Irão fica ou não fica com acesso a material que lhe permita aspirar a vir a produzir armamento nuclear. Pronto, essa é a grande questão. Depois temos, do outro lado, Israel, que claramente, quer dizer, tira vantagem das situações que lhe permitem, de alguma forma, reforçar aquilo que entende ser a sua segurança. E eu acho que aqui, às vezes, as pessoas têm de olhar um pouco para os mapas, não é? Então, olha, talvez aí Portugal possa também explicar um pouco as coisas. E que é, há países que não têm recuo. Não têm recuo, não têm para onde recuar. Portanto, quando se olha para a Rússia, uma pessoa pensa, quer dizer, a questão de invadir a Rússia é, em certo sentido, o Napoleão percebeu isso, os alemães também, quer dizer, os russos recuam, se for preciso, não é? Há países como Portugal que E tem os bálticos que funcionam ao longo da história como uma almofada, não é? Claro, e têm tudo, e têm território. Agora, nós não temos para onde recuar. Por exemplo, Portugal não tem. Essas questões não se colocam. Israel ainda menos. Não é? Portanto, aquilo que se considera, portanto, para Portugal, a sua segurança é determinada pela lei internacional, não é? Na verdade,
não, esse tipo de segurança nunca foi muito válida para Israel. E, portanto, há aqui questões de segurança de fronteira que, neste momento, estão a procurar, de alguma forma, securizar, não é? Sobretudo com o que tem a ver com o sul do Líbano, que é o norte de Israel. Curiosamente, o Irão reagiu àquilo que foram os bombardeamentos de Israel na zona de Beirute, onde estarão figuras, estruturas, chame-se o que lhes quiser, paióis do Hezbollah. E deixando, houve naquela reação do Irão quase que uma reação que às vezes não se registou quando as coisas tocavam pôr ali uma retórica forte, quase como se fosse o seu próprio território. Portanto, há aqui um lado, uma ligação muito evidente e temos aqui depois esta grande pergunta que é o que é que vai acontecer ao Líbano. Houve uma entrevista muito interessante do presidente do Líbano há algum tempo, dando conta que, quer dizer, que haveria que... Tudo isto é muito cauteloso, não é? Que haveria que controlar o Hezbollah no Líbano. Isto para nós, é preciso que nós imaginemos e que pensemos o que era um país europeu, estar a dizer, imaginemos, passando por uma coisa doméstica, Portugal foi sempre extraordinariamente cuidadoso com tudo o que teve a ver com a ETA. Quer dizer, nós também, a ETA era uma coisa, quer dizer, era horrorosa, era tenebrosa, mas, quer dizer, enfim, não é? Não era um exército, era um movimento terrorista. Agora imaginemos o que era a ETA ter assim tomado conta de uma parte de Portugal para fazer as suas operações em Espanha. Primeiro era uma base de recuo, depois passou a controlar ali uma parte e depois o nosso presidente e o nosso governo diziam para que a ETA tinha de sair, mas depois já não conseguimos que saísse. Depois começavam a ser mortos alguns dos nossos próprios dirigentes por essa mesma ETA. Quer dizer, é em parte isso que acontece no Líbano. Portanto, é claro que presume-se que os espanhóis não teriam pensado duas vezes, nem meia hora, penso eu, conhecendo-se-lhes a figura, em entrar por aí adentro para resolver aquilo que era um problema seu. Mesmo assim, problemas muito sérios houve na Europa, e esses problemas aconteceram nomeadamente entre a Espanha e a França, quando o governo espanhol patrocinou a criação de um movimento fantasma para fazer intervenções contra a ETA em França. Não é? Portanto, localizando e voltando aqui àquilo que é esta parte do globo terrestre, aquilo que nós temos neste momento é um ajustar, uma espécie de compasso de espera, penso eu, para uma situação que nunca lhe chamaria acordo, mas que lhe vamos chamar de uma plataforma de um entendimento. De um lado estão os fundos iranianos congelados, que podem ser uma moeda de troca. Temos também a questão do urânio, porque é difícil para a administração Trump aceitar um acordo que seja pior do que aquele que Obama fez, que é óbvio que não era bom no sentido em que permitiu ou possibilitou que o Irão continuasse a enriquecer urânio, mas de alguma forma também teve alguns sucessos, sobretudo em ganhar tempo, porque é aquilo que se faz ali muitas vezes, é ganhar tempo, não é resolver as coisas, é ganhar tempo. Depois temos o Líbano, que não consegue de modo algum, neste momento, exercer a soberania sobre o seu território e, portanto, de alguma forma fica impotente, seja perante o Hezbollah, seja perante Israel no seu próprio território. Cabe recordar que o Líbano teve um presidente assassinado, um primeiro-ministro assassinado, e em parte, quer dizer, num dos casos era evidente a presença das forças pró-iranianas. Portanto, há aqui um país que já foi um Estado, está a deixar de ser, e em que também se nota algo que é muito evidente em tudo isto, sobretudo o que tem a ver com o Líbano, não tanto o que tem a ver com o Irão ou o que tem a ver com Israel, mas o que tem a ver com o Líbano, que é a ausência completa da Europa. O Líbano tinha uma relação
preferencial com um dos países da Europa, que era com a França. Há uma ausência completa daquilo que da Europa nesta situação. Temos um vazio, e a questão que se coloca... Eu sei que é muito fácil produzir discursos virtuosos perante tudo isto, mas há aqui uma questão: quem é que vai exercer o controlo e assegurar a soberania no Líbano? Nós podemos estar aqui a ocupar estas 2 horas a dizer que Israel não deve estar no Líbano, a dizer também, como é óbvio, o Líbano deve ser soberano sobre o seu território, o que implicará, na minha opinião, não na opinião de toda a gente, mas na minha opinião, que o Hezbollah não pode estar no Líbano. Mas quem é que vai assegurar isso? O exército libanês não tem qualquer capacidade. Não há forças no Líbano. As forças das Nações Unidas falharam completamente. Portanto, os europeus estão dispostos a pôr forças no terreno do Líbano? Cabe perguntar às monarquias do Golfo quem é que vai assegurar essa. É porque é muito fácil falar sobre a paz e fazer discursos bondosos sobre a paz. O bondadismo é uma espécie de produção de discursos de espelho. As pessoas olham para o espelho e fazem aqueles discursos, mas em termos muito objetivos temos de pensar como é que se consegue assegurar a soberania naquele território, até porque enquanto o Líbano for um território de passagem para o Hezbollah, o problema mantém-se. Nós temos hoje no Observador, aliás, por coincidência, temos um repórter, um jornalista em Israel neste momento, e uma das coisas que dá muito conta do que é o cotidiano naquele país, a correr para os bunkers, a sair, a normalidade da vida no meio de tudo aquilo, e que é, quer dizer, a perspectiva dos israelitas é que tem de securizar aquela zona de fronteira, não apenas para que não caiam rockets em cima das casas, das vilas, dos sítios onde estão os israelitas. Não é apenas isso. É o receio de uma operação feita pelo Hezbollah que, de alguma forma, reproduza naquela fronteira e com outro poder de fogo até, aquilo que aconteceu no 7 de outubro. Portanto, houve no 7 de outubro uma consciência de vulnerabilidade que determina muito com aquilo que está a acontecer hoje. E também, para não me alongar mais, também uma das coisas que eu acho que será importante nós termos em conta e isso eu acho que é muito característico de todos os tempos, que é sempre esta ideia que estamos a viver algo de profundamente excepcional. Que nunca Israel e os Estados Unidos tiveram, porque ainda por cima temos 2 protagonistas muito fulanizáveis em ambos os países, e que nunca se viveu nada assim de ruptura de desconfiança. Pois é, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração extrema, chamada Shimon Peres, entendeu que Israel tinha de ser um Estado nuclear. Era socialista, era de esquerda, e fez tudo para armar Israel. Mas quando eu digo tudo, é tudo. E desse muito tudo, ou do pouco do tudo que se sabe, passou a conseguir, contra a vontade do aliado sempre principal dos Estados Unidos, que Israel ia ter acesso a armamento nuclear. E, portanto, é óbvio que depois há sempre aquele momento, aquela célebre visita do Kissinger a Israel, em que Golda Meir tem de assumir que efetivamente Israel já tem acesso a armamento nuclear. E em que Golda Meir terá dito a Kissinger, porque era óbvio que a conversa era dificílima, sim, nós já temos a arma. Para o Kissinger isto é um momento embaraçosíssimo, não é? E ela diz-lhe é que não temos para onde ir. E, portanto, essa é sem dúvida a grande questão. Portanto, e isso tornou-se particularmente evidente no 7 de outubro. Não há para onde ir, e um país, quando está perante uma ameaça existencial, tem de tirar vantagem dos momentos, aguentar e seguir em frente. Agora, como é óbvio,
estamos num medir de forças de ambos os lados. Não creio que com Trump na Casa Branca haja de modo algum, quer dizer, estas coisas são muito, até legalmente não são assim, de ruptura. Estamos a viver momentos de alguma tensão. Há tensão na administração Trump. Vance não é Rubio, não é? E tem sobre este assunto, poderá ter ou tem entendimentos diferentes, mas temos de pensar, passaram 101 dias, para Trump 101 dias é um tempo desmesurado, para o Irão não é um tempo desmesurado, para Israel não é um tempo desmesurado. Portanto, muitas vezes mais para lá do conflito em si mesmo, temos diferentes táticas em relação ao tempo. E um dos grandes, e talvez uma das maiores clivagens neste momento entre Israel e Estados Unidos, seja a noção, a forma como cada um deles olha para os próximos 100 dias.